Querido Mestre, amado Jesus, abençoa-nos este grupo aqui nos Estados Unidos, no estado de Ohio, na nossa casa, assim bem como também aqueles que estão no Brasil. Abençoa a todos nós, querido Mestre, com a vossa luz, com a vossa paz, despertando dentro de cada um, no íntimo, a sabedoria, a vontade de aprender. Hoje, aqui, nesta manhã, todos nós nos encontramos em torno do vosso nome, cheio de vontade de aprender, de saber. Abençoa também o nosso querido amigo palestrante, Gerson, que junto de nós aqui se une na ajuda e no propósito da nossa evolução e do nosso crescimento. Que o nosso amigo querido possa receber as melhores intuições que se transmitirão na vossa palavra. É assim, então, amado Mestre, pedimos para dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Muito bom, Gerson. Então, é sua palavra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. É a primeira vez aqui que a gente está conversando juntos. É um prazer muito grande. Agradeço o convite. E, mais uma vez, é sempre interessante nós estarmos tendo essa oportunidade de fazer conexões positivas. Não importa o lugar do planeta onde nós estamos, se estamos encarnados ou desencarnados, o importante é nós termos no coração esta mesma direção, né? Esse mesmo caminho para o lado correto, onde a gente deve seguir. Nós elegemos aqui, conversamos com o Márcio recentemente, sugerimos esse tema em ti próprio, e a gente julga aqui que é um tema bastante interessante, né? E a gente gosta de fazer assim, analogias com fatos do presente, e trazendo as analogias dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com os fatos que acontecem no nosso dia a dia. Hoje de manhã estou conversando com a minha esposa e ela falou assim, a tua foto não está muito parecida como você está hoje, né? Eu falei assim, então vou colocar a mesma camisa, que o pessoal falou assim, ele está diferente, mas a camisa é igual, então deve ser ele mesmo, é a mesma camisa. Então, eu falei, não tem dúvida, então sou eu mesmo, viu, pessoal? Então, mais uma vez, é um prazer bastante grande estar aqui com vocês. Descobri agora há pouco que o Márcio, quando aqui no Brasil, era meu vizinho, né? Nós éramos vizinhos aqui, moramos no mesmo bairro, quase na mesma rua, olha que interessante. Um planeta, no mesmo planeta, no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo bairro e quase na mesma rua. Então, veja só que os caminhos nossos têm oportunidade de se cruzar aqui, dependendo da vontade de Deus, da nossa própria, das nossas intuições. O tema interessante é que essas conexões que a gente acaba de citar aqui, e esse assunto do Márcio, né, elas podem ocorrer de uma maneira positiva ou não, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa frequência mental, de acordo com aquilo que nós queremos nos conectar de verdade. Então, na medida que nós escolhemos uma determinada ação para fazer na nossa vida, seja ela no campo profissional, seja ela no nosso campo social, pessoal, de família, todas as nossas ações nós conseguimos fazer ligações, sejam elas, sob o ponto de vista material ou não. Quando a gente fala em material, nós estamos dizendo aqui nós encarnados, e também no plano espiritual. Mesmo aí nos Estados Unidos, se nós resolvermos, e aqui também, se nós resolvermos pegar uma caixinha de madeira, né, e colocar ali numa pracinha perto um joguinho de dominó, e a gente colocou uma plaquinha, né, preciso de companheiro para jogar comigo, é bem possível que, passado alguns instantes, algumas horas, a gente vai descobrir alguém que vai sentar ali, que vai compartilhar daquela ideia, daquele gosto,
daquele hobby, não importa o que seja, e vai participar ali porque nós entramos numa frequência vibratória muito parecida, e existem gostos que eles vão se afinando, né? Vão buscando. E na parte espiritual é exatamente igual. Para quem já trabalhou na doutrina, ou mesmo fora da doutrina, e trabalhou, por exemplo, mesmo com crianças ou com adultos, nesta parte de recuperação de pessoas que estão viciadas, vamos dizer assim, né? Seja do álcool, seja de droga, seja da televisão, seja da internet, seja do que for, de qual for, além das instruções que nós buscamos aprender para depois passar para essas criaturas e tentando fazer assim uma conscientização e tentar trazer dali o que tem de positivo naquela ação e o que tem também de negativo naquela ação, na medida que a pessoa vai tomando consciência e vai se desvinculando, né, em particular se for um vício, nós também temos um trabalho, e é para isso que existem na nossa doutrina os trabalhos de obsessão, de também fazer a conscientização daqueles que estão desencarnados e que fazem parte deste grupo que gostam, como a gente comentou há pouco aqui, né? De tomar os nossos aperitivos, nada contra os aperitivos, nós estamos falando aqui dos excessos, do nosso joguinho de dominó, no nosso jogo de buraco, no nosso jogo de xadrez, no nosso jogo de golfe, bastante comum aí nos Estados Unidos, e todas as outras coisas. A lição desta manhã que nós escolhemos, que Em Ti Próprio, que é psicografada pelo Chico, né, no livro chamado Viajor, ela traz exatamente o nosso papel dentro da sociedade, dentro de todos esses contextos, né? E quando a gente fala de contexto, não são somente os contextos mais sérios, mais importantes, mais vultosos. Não importa a geografia que nós estamos, alguns de nós, quando a gente começa a conhecer a doutrina, seja ela doutrina católica, espírita, a evangélica, ou não importa ela qual seja, ou na sinagoga, não importa qual, é muito comum, na medida que a gente vai aprendendo e que nós vamos nos compenetrando nos conhecimentos e vamos fazendo analogias com o nosso ponto de vista, ou seja, a nossa aproximação com esses ensinamentos vão se tornando cada vez mais juntas, mais cercanas, né? Você fala um pouquinho de espanhol, mais próximas. É comum nós começarmos a vislumbrarmos trabalhos para que sejam feitos. Então, começa a passar na cabeça da gente, vamos abrir um grande centro espírita lá para converter todo o pessoal da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos, de Ohio, seja lá onde for, né? Vamos fazer esse trabalho, mas para que a gente faça isso, a gente precisa estudar muito, nós precisamos aprender muito para quando a gente fazer mesmo a abertura, né, desse trabalho que a gente vem arquitetando ao longo do tempo, tem que ser mais ou menos assim, isso passa na cabeça de muitos de nós, né? Como se fosse a abertura da Copa do Mundo lá nos Emirados Árabes. Tem um negócio assim para impressionar de verdade e fazer a nossa obra para valer. O Chico Xavier nos chamava a atenção assim, gente, tudo isso é muito bacana. O cuidado que nós devemos ter é não nos prepararmos muito tempo, até que a gente fale assim, agora eu estou preparado de verdade, e quando chegar no momento da realização da obra, não dá mais tempo nessa encarnação. Porque nós perdemos muito tempo, a gente treinou muito, e no dia do jogo a gente estava cansado, não conseguiu entrar em campo. O Chico chegou a falar disso uma vez, assim, brincando, assim, com um grupo de pessoas, assim, que a gente depois soube, né? Ou seja, o excesso de preparação, ele pode nos desvirtuar do caminho, ele começa a se tornar um tormento, né? Uma espécie de obsessão, né, psicológica da nossa cabeça, que nós devemos nos preparar. E não muito longe, né, no passado assim relativamente recente, numa outra casa espírita que a gente teve a oportunidade de estar participando, que a gente participa até hoje, um espírito, né, através do médium, um trabalho bastante sério, comentei também com o Márcio hoje, fizemos bastante fofoca hoje, né, Márcio, de manhã, fofocas do bem, né? E esta entidade, através do médium, ele comentava lá com os nossos, os médiuns, né, vamos dizer assim, os trabalhadores, e dizendo o seguinte, que o início da doutrina é mais ou menos como aprender a nadar.
Então, não vale eu pegar e fazer o curso preparatório, né? O ensino médio e depois a universidade, né? Evidentemente, isso é diferente daí nos Estados Unidos, mas mais ou menos como acontece aqui no Brasil. Depois a gente faz a universidade, depois faz o mestrado, o doutorado e vamos por aí adiante, sem a gente se jogar na piscina junto, enquanto estamos estudando, porque senão a gente pode fazer até doutorado de natação e o dia que a gente se jogar na piscina na primeira vez, a gente vai se afogar, com todo o conhecimento teórico que temos. O que o Chico nos chamou a atenção, né, muitas e muitas vezes, quando a gente fala nos chamou, não é exatamente ao Gerson, ao grupo do Gerson, a todos nós, né, nas suas obras, é que nós devemos colocar em prática na medida em que nós fomos aprendendo. Porque se nós estamos na escola, uns são calouros dos outros, sempre temos alguém que sabe um pouquinho mais, sempre alguém que sabe mais ou menos como a gente, sempre tem alguém que a gente possa passar alguma coisa, mas todos nós estamos mais ou menos nivelados, trocando conhecimentos. E estes conhecimentos, eles não estão exatamente presos ou exatamente restritos ao conhecimento teórico. Eles estão presos às nossas práticas. E isso começa a acontecer já dentro da nossa própria casa. E quando a gente fala aqui em ti próprio, e entrando agora exatamente na nossa lição, começa a nos trazer o chamamento de atenção de como que nós estamos nos comportando e qual o papel que nós estamos fazendo dentro da nossa sociedade para tentar fazer girar, né? Essa engrenagem grande à qual nós pertencemos, com um dentinho ali, né? Cada um de nós somos um dentinho dessa engrenagem chamada planeta Terra, que é uma escola, e se um dentinho desse começa a apresentar defeito, essa engrenagem pode começar a complicar seu funcionamento. Nós estamos falando bastante do Chico hoje, né? Uns anos atrás, isso está gravado para quem tiver a oportunidade de ver, né, assistir, existe aí, se eu não me engano, na Netflix, ou se não, dá para comprar, teve o exercício de uma entrevista na TV Tupi, aqui no Brasil, que foi o Pinga Fogo. Muitos de nós aqui podem ter tido a oportunidade de assistir, e se não teve, isso está gravado lá. É só entrar lá. Esse Pinga Fogo, como o próprio nome diz, né, foi um evento que aconteceu na televisão, considerado até hoje talvez um campeão de audiência para aquela época, né, mais de 50 anos atrás, onde o Chico Xavier foi colocado em prova acerca de muitas perguntas, né, por espíritas, por jornalistas, por alguns cientistas, vamos assim dizer, fazendo perguntas para ele, né, e ele respondendo através das instruções de Emmanuel. E já naquela época, o Chico falou para a gente assim, para a gente de novo, né, de uma maneira global, que este momento que nós estamos passando aqui, ele meio que previu lá atrás, né? E que nós tínhamos, a partir daquele momento, mais ou menos, né? Não vamos nos prender aqui exatamente nas datas, porque o Espiritismo não gosta muito de ficar preso nas datas especificamente. Nós tínhamos mais ou menos aí uns 50, 55 poucos anos de aprendizado, né? Que isso mais ou menos se fechava esse ciclo lá por volta de 2019. No meio desta época aqui, para a gente tentar fazer aqui as nossas analogias, né? Nós poderíamos estar correndo riscos de conflitos mundiais, de pandemias, de uma série de outras coisas, mas que isso seria, na verdade, a nossa colocação em prova, né? O nosso povo aqui da Terra, né? O nosso povo de uma maneira geral, e que se nós não caíssemos, né, nessa tendência, né, seja através dos conflitos ou através de darmos assim uma falta de cuidado para essas pandemias, vamos dizer assim, a situação iria meio que se transformar, ou seja, seria assim, a crista da onda assim, da dificuldade, e depois a gente começaria a entrar num período de um pouco mais de bonança, assim, de um pouco mais de tranquilidade. Ele não fala exatamente com essas palavras, mas é perfeitamente entendível que ele quis dizer exatamente isso. Aí a gente começa a pensar assim, né? Hoje, né, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento, quem está certo, quem está errado, mas existe aqui, como a gente pode dizer, situações de conflito no nosso planeta, e que muitas vezes a gente se sente assim de mãos atadas, né? Assim, de por que a gente vai fazer de verdade, o que podemos fazer com relação a isso? E na medida em que a gente não sabe o que fazer e a gente se deixa levar pelo excesso de comunicação, de notícias, e que muitas vezes a gente não sabe se é verdade,
não sabendo se é verdade, a gente coloca em discussão no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nossa escola, no nosso ambiente de amigos, e uma série de outros cenários, nós começamos a entrar nesta atmosfera, e da mesma forma como a gente, lembrando lá de novo do joguinho de dominó, tá bom, gente? Existem aqueles que gostam de falar e fazer as suas vibrações, suas conexões vibratórias aqui encarnados, e também existem os desencarnados. E na medida que a gente começa a entrar nessa energia, a gente começa a fazer com que a nossa atmosfera vai se tornando cada vez mais densa, e de excesso de preocupações, e de falta de fé, e de medo do futuro, de uma série de outras coisas, e esquecemos do presente. E neste dia do presente, pode ser o dia que o nosso filho, o nosso irmão, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso esposo, naquele dia explicitamente necessita de uma palavra, ainda que pequena, né? Analogia lá na escola de natação, uma palavra pequena, uma palavra de incentivo dentro do nosso âmbito familiar, para que aquela pessoa tome um pouco mais de energia, de ânimo, alguma coisa, para seguir um caminho que ela está meio que em dúvida ali de seguir. Ou nós mesmos, porque nós estamos presos numa atmosfera que, através das nossas ações imediatas, a gente tem muita dificuldade de agir, mas que, se a gente trabalhar o nosso dentinho da engrenagem ali, agora a gente está trazendo ali para a família, a gente começa a fortalecer este equipamento, que é a família, a nossa vizinhança, a nossa sociedade mais do nosso bairro, né? do village, vamos dizer assim, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. Porque só assim nós estaremos conseguindo entrar no caminho da transformação do planeta de expiação de provas para um planeta de regeneração. Se a gente aprendendo, a gente começa a dar as primeiras braçadas para poder aprender exatamente o caminho. Recentemente, a gente ouviu uma palestra de um colega nosso, e ele fez uma analogia assim, bastante simples, mas que nos faz refletir. Ele até fez um filminho lá, bastante interessante, de um formigueiro, né? Mostrando assim, ele mostrou lá uma árvore, é fato real, ele conseguiu lá, teve o privilégio de encontrar aquilo perto da palestra dele, uma árvore assim real, onde as formigas subiam assim pelo tronco, pelo caule, pegavam lá umas florzinhas, nesse caso específico eram umas florzinhas amarelas, e depois elas percorriam um caminho assim na rua, né? A um pouco mais de 200 metros, assim, um caminho longo, né, para formigas. Interessante, e entrava lá em um determinado lugar. E a analogia que ele foi colocando, ele começou a falar o seguinte, né, para a gente, e nos fez pensar. Imagina se essas formigas estivessem preocupadas se à tarde ia chover muito e alagar tudo. Se um carro pudesse colidir com a árvore. Ou se, de repente, uma pessoa pudesse colocar veneno naquele caminho ali, eliminando o trabalho delas, né? Elas talvez desistissem, ficassem somente no campo da oração e do pedido de ajuda a Deus, e aí esquecemos, né, de uma das passagens importantíssimas de Jesus, do seu evangelho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o de pedir e obtereis, né? Pedir e obtereis, mas não abrindo mão da nossa ação. E quando a gente começa a fazer analogias com qualquer outro tipo de seita ou de religião, a gente começa a verificar que esse ponto especificamente está em todos os lugares que acreditam em Deus, né? Os católicos tinham uma música bastante interessante, a gente aprendeu quando a gente era mais novo, né? Nós somos coroinha, e tinha uma música lá que era o Segura na Mão de Deus, né? Para quem saiu do Brasil aqui ainda já um pouquinho adulto, adolescente, talvez lembre dessa música, desse Segura na Mão de Deus. E a gente lembra que um professor da época falou assim, gente, a música é muito bonita, Segura a Mão de Deus, tem uma energia muito bacana para a gente passar de Deus, mas pelo menos tem que descruzar o braço, senão o homem não consegue puxar a gente. Para ele segurar na nossa mão e puxar, né, para um caminho mais elevado, num padrão vibratório um pouco mais alto, a gente tem que, pelo menos, descruzar o braço, nós temos que ir em direção a ele. E um passo em direção a Deus, né, como foi nos ensinado por muitas vezes, a nós todos, abre um caminho imenso para que ele venha em direção a nós. E um dos que nós ouvimos agora recentemente, a respeito da gratidão, que é muito específica, né? Gratidão com aquilo que nós já temos
e como que nós preparamos aquilo que nós já temos para abrir coisas maiores. E esta pessoa também, que a gente ouviu bastante, de uma forma bastante interessante, ela dizia exatamente isso. Quando nós temos gratidão àquilo que nós já temos, né, esquecendo um pouquinho das dificuldades que são inúmeras para todos, mas quando a gente agradece, quando a gente reconhece a gratidão, reconhecemos as coisas que nós temos, nós abrimos um caminho bastante grande para poder receber. Ou seja, a gratidão abre o caminho para a gente receber mais coisas. Nós estamos sendo gratos a determinadas coisas, somos merecedores de receber mais. E a gente começa de novo a lembrar, né, daqueles irmãos, né, que receberam lá os seus tesouros, vamos assim dizer, aquele que guardou, aquele que devolveu da mesma maneira como ele tinha guardado, aquele que enterrou, mas fez muito pouca coisa com ele, e aquele que se fez multiplicar, que é aquilo que Deus espera de cada um de nós, né, dos nossos talentos. E o nosso talento hoje, né, nessa lição aqui, em ti próprio, o nosso talento hoje é exatamente isso, é pegar aquele pouco, e não importa o quanto, o pouco, né, a quantidade, mas é tentarmos fazer com que isso se multiplique, porque quando a gente multiplica, nós estamos ajudando aqueles que estão à nossa volta e também abrindo o caminho para que a gente receba cada vez mais, e cada vez mais vamos recebendo, multiplicando, coisas aí que os nossos irmãos aí da área financeira sabem muito bem o que faz, né? Não adianta guardar o dinheiro no cofre, no colchão, tem que saber aplicar, na verdade, saber aplicar da maneira certa, desde que tenha dinheiro, na verdade, e poder fazer esses exercícios. Mas a gente fala, mas, poxa, mas como é que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer isso se o trabalho toma muito tempo da gente, se a família toma muito tempo da gente, uma enfermidade, um problema, alguma coisa, e a gente começa de novo assim, começar a lembrar, mas, poxa, Jesus, quando passou aqui com a gente, ele disse para nós que, ele não disse para a gente que ia tirar todos os problemas, ele disse para nós que quando nós estivéssemos em dificuldade, quando a gente estivesse sob pressão, quando a gente estivesse sob uma prova bastante grande, né, dito assim de várias maneiras, e que a gente se recolhesse ao nosso templo interior e buscasse qualquer lugar e fazermos as nossas preces. E depois a gente começou a lembrar, né, através de diversos outros espíritos que passaram por aqui, que independentemente de onde que nós estamos situados, esse lugar pode ser o nosso quarto, esse lugar pode ser uma igreja católica, esse lugar pode ser o cafezinho da nossa empresa, né? Para quem já conseguiu aí sair dos lockdowns e trabalha em empresa, estamos lá, e aí o pessoal vem com aqueles comentários, você viu o que aconteceu ontem, porque o presidente de tal país falou isso, o outro disse que o outro é traidor, essas coisas que a gente fica ouvindo a todo instante, né? Só ligar aí o YouTube, a gente sabe que é uma avalanche de informações, e a gente, naquele instante, alerta, né? Alerta, não precisa pedir para todo mundo ficar em silêncio, que nós vamos rezar um Pai Nosso, porque se a gente, nesse instante, fizer isso, é capaz de sermos convidados lá pelo departamento médico e a gente sair lá de camisa de força, assim, agora ele pirou de vez, né? Mas se a gente consegue não dar sequência à conversa, desde que ela seja negativa, e a gente conseguir ali em pensamento pedir ajuda a Deus e coisa do tipo, né? Assim, para que aquela energia ela não se multiplique, a gente conseguir ser ali um interruptor, né? daquela conexão ali, guardar aquela energia ali, e na medida do possível a gente consiga transformá-la, minimamente a gente vai começar a chamar a atenção das pessoas, assim, poxa, mas esse Gerson, esse Márcio, essa outra colega, não sei o que foi, está começando a ficar meio estranho. Alguma coisa está acontecendo com ele, né? Como aconteceu com o Divaldo. Quem já assistiu o filme do Divaldo aí está em moda agora de novo, se vocês tiveram oportunidade de ver. Agora em março, foi março aqui no Brasil, né? Foi divulgado o filme dele, bastante interessante. E ele exemplifica exatamente isso, né? Que muitas pessoas que estão ao lado dele começaram a achar que ele tinha assim, ficado maluco de vez, né? Porque começou a mudar muito o seu comportamento e as suas conexões. E nós também. A gente só consegue fazer isso e despertar esse em ti próprio, né? Em nós mesmos. A atenção das pessoas, ou seja, são duas coisas distintas, mas que estão ligadas. A nossa reforma íntima, que é o nosso em ti próprio, ou seja, as nossas
melhorias nas nossas qualificações e também nas nossas ações derivadas dessas qualificações, isso é um ponto para nós mesmos, e a outra na medida em que nós vamos tomando assim envergadura moral para começar a despertar o conhecimento daqueles que estão à nossa volta. E isso só tem um jeito de fazer, atitude. Então, assim, antes de nós montarmos assim uma casa espírita, como a gente comentou agora há pouco aqui, né? E fazer a abertura lá de inauguração, como se fosse o Rock in Rio, a abertura da Copa do Mundo lá nos Emirados Árabes, né? A gente começa a fazer assim dentro da nossa própria casa. Então, hoje aqui, 11h30 no Brasil, né? Hoje eu estou em casa aqui, estou de home office, e vocês estão aí na casa espírita. Daqui a pouco a gente retorna para casa, verdade? Aí no caminho acontece uma coisa, acontece outra, sempre tem, né? Tem os nossos irmãozinhos desencarnados que muitas vezes começam, vamos ver se ele aprendeu mesmo, se ela aprendeu alguma coisa, e a gente chega em casa e o pessoal não esteve aqui. O pessoal não esteve, né? O pessoal está em outro padrão, talvez melhor que o nosso, tem outro padrão. Aí a gente encontra com as pessoas, acontece alguma coisa que a gente tinha combinado, a pessoa não fez. Essas são coisas que acontecem em qualquer lar, em qualquer situação, seja ela qual for, né, de trabalho, não importa onde. E a gente dá aquela resposta, né, ou aquela cara assim um pouquinho amarrada, assim, da mesma forma que a gente falou, o pessoal começa a olhar para si e fala, mas, poxa, esse vídeo lá mas não mudou nada. Parece que voltou até pior. Mas quando a gente começa a mudar o comportamento, tá bom, vamos ver o que a gente faz. E, de novo, hein, gente, lembrando do próprio Chico, não é ser capacho, é ter envergadura moral para nós colocarmos as coisas de uma maneira equilibrada, de uma maneira clara, pacienciosa, sem deixarmos de ser nós mesmos dentro das nossas personalidades, porém corrigindo aquilo, né, fazendo a autocorreção daquilo que nós mesmos sabemos, que na medida em que nós formos fazendo uma autolapidação, nós vamos ter mais poder de chamamento de atenção, de despertar a curiosidade das criaturas que estão à nossa volta, e falar assim, olha, esse domingo de manhã que ele vai lá na casa espírita, alguma coisa de bom acontece lá. Certo? Mesmo que eu ainda não vou lá com ele ou com ela, alguma coisa assim, vou começar a fazer umas perguntas mais dirigidas. Afinal de contas, isso deve acontecer aí, mas eu estou começando a perceber que quando ele dirige aqui, ou ela dirige, não, o automóvel, todas as vezes ele ou ela coloca assim, segurança, que mesmo quando o trânsito, né, que indo aqui para o litoral das praias, aqui agora perto da Páscoa, que vira uma coisa, uma confusão, mesmo que tenha oportunidade no uso acostamento, né, mesmo que o frentista lá, né, o servidor lá do posto de gasolina, né, do gas station lá, o customer service, não está de muito bom humor, mas mesmo assim ele aceita aquilo com determinada tranquilidade, né? Então, alguma coisa está despertando de diferente nesse irmão e nessa irmã, que faz com que a gente começa a despertar a criatura, a atenção dessas criaturas, através da seleção que nós fazemos do nosso comportamento e aonde a gente quer se conectar. Hoje em dia, felizmente, nós temos ferramentas poderosíssimas, né, através da web, e que a gente pode falar, poxa vida, mas hoje a gente liga o YouTube, a gente liga a televisão regular, só tem notícias negativas, só tem notícias ruins, a gente não sabe mais o que coloca dentro de casa. No passado, né, e eu estou vendo aqui que tem alguns de nós aí que está com o cobertor, né, tá frio, e a gente lá no nosso sofá, e ainda não tínhamos o controle remoto, era um sufoco, fala, gente. Tinha lá um programa ruim na televisão, mas ninguém queria levantar para mudar de canal, né? Porque era um frio danado. Hoje não vale mais isso, gente. Hoje nós temos a oportunidade de controle remoto, que nem uma arma poderosíssima. A gente muda ali, e tem filhos da gente, né? Sobrinhos, alguma coisa assim, que muda aquilo na velocidade, não sabe nem o que está acontecendo ali, né? Parece uma luz daquelas de pub, né? De tão rápido que pisca, na verdade, coisa do tipo. Então, nós escolhemos até aí o que vai entrar dentro da nossa casa. Se aquilo não está bom, eu mudo. Eu vou trocando de posições, vou colocando outras coisas mais edificantes. E, por incrível que pareça, elas existem. Elas existem. A nossa netinha, agora, recentemente para mim, né? A gente estava envolvido em uma série de coisas de trabalho e a gente não pôde
prestar muita atenção, mas agora ela veio mostrar para a gente um dia aqui que ela está gostando muito de um programazinho de televisão mais infantil, que é o Superbook, né? Que não sei se vocês já conhecem, que são ensinamentos religiosos trazidos ao mundo moderno real. Então, é um desenho que tem lá, e pega um fato real da sociedade, e esse Superbook tem lá um robozinho, veja só, a imaginação positiva, né, de quem criou isso. E faz com que, através de um sistema, vamos dizer assim, essas crianças, vamos dizer assim, elas fazem uma viagem ao passado e, de repente, elas estão lá em frente a Jesus, elas estão em frente a Moisés, elas estão em frente a várias passagens bíblicas participando daquele evento. Então, assim, prende a atenção das crianças de uma maneira assim, super, super, super natural, assim que prende realmente a atenção. Ela aprendeu até a tocar, aprendeu a musiquinha. E isso de verdade, que não foi assim uma forçada de barra, né? Dos avós e muito menos dos papais aqui, do meu filho, mas ela pegou um dia, aprendeu, não lembro exatamente quem colocou isso para ela, mas, ou seja, isso acabou fazendo com que ela esteja agora com a atenção presa nisso. Não só nisso, em outras coisas também, tá bom? Até o Meleca lá, sabe, gente? Aquele Meleca lá que mostra que as pessoas ficam mexendo com aquelas coisas das crianças, isso também. Mas tem essa parte positiva também. O que nós estamos chamando a atenção aqui, que através das nossas tecnologias atuais, que muitas vezes nós criticamos, que nos passam muitas coisas negativas, elas podem ser um instrumento, como a faca, né, que a gente usa na cozinha lá para cortar o nosso legume, coisa do tipo, mas também pode se transformar numa arma se a gente não conseguir fazer ou não prestar atenção no poder, né, no poderio daquele instrumento. A gente faz o que a gente quer. E o estar em ti próprio, né, em ti próprio, é exatamente isso. É como a gente se coloca sem a preocupação de fazer um trabalho assim muito, 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 muito vultoso, mas nós estarmos inseridos em tudo aquilo que nós já estamos inseridos, no sentido de melhorar. Aí ele pode estar sentado assim e pensar, poxa, mas o Gerson está falando que então a gente tem que ficar quieto e não tentar melhorar? Não, pelo contrário. A gente tem sempre que buscar melhorar, melhor emprego, melhor situação de vida, melhor condição financeira, tem que melhorar tudo. Os caminhos que a gente tem que respeitar, os caminhos éticos, os caminhos bons, que na medida que façam com que, quando a gente chegar lá naquele ponto, a gente olha para trás e fala, cheguei no melhor emprego, cheguei na melhor situação financeira, cheguei na melhor situação econômica com a minha família, seja onde for, e olhar para trás e ver que o caminho foi legal. Nós, trabalhando, nós conhecemos uma pessoa que não tem nada a ver, assim, mas isso me gravou muito na mente, de uma pessoa chamada Bruno. Eu não vou falar o sobrenome, porque vai que conhece, depois da nossa coincidência de hoje, né, Márcio? De repente é irmão de alguém, assim. E o Bruno é um gaúcho, que ele foi consultor na empresa que eu trabalhava, e muito divertido, né, o Bruno, assim, um pouquinho mais velho que a gente, assim, mas muito divertido mesmo. E ele fez um trabalho de consultoria uma vez, a gente estava junto com ele. E eu sempre animado, assim, sempre gostei de ser animado, e ele sempre me chamava atenção num ponto assim. Falava para ele, Bruno, acho que nós estamos do caminho certo, acho que agora a gente achou que era um assunto meio complexo, lá que a gente tinha que apresentar um trabalho. Ele falou assim, Gênesis, caminho certo nós estamos, agora só falta saber se nós estamos na direção correta. Né? Na direção correta, porque o caminho a gente sabe. E agora estamos na direção correta? O caminho nós sabemos todos os caminhos, né? Do caminho vamos direcionar, vamos nos levar a Deus, desde que a gente esteja na direção correta. Agora, o que nós estamos chamando a atenção aqui? Que a nossa responsabilidade, e nós em particular aqui, que estamos aqui aprendendo os livrinhos de natação que a gente comentou no começo, né? De começar a nadar e coisas do tipo, é justamente essa, e começar a colocar em prática e usar do nosso poder, vamos dizer assim, do conhecimento, de saber persuadir as pessoas para trazê-las nesse caminho que nós julgamos, né? Que ele é bom, porque se não fosse bom, a gente não ia dividir isso com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos netos, com os nossos filhos, com os nossos cunhados. Então, a gente tem certeza que é bom porque queremos isso para nós também. E, na medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos ajudando essas criaturas a seguir no caminho certo e na direção correta.
e vamos também seguir aqueles que têm muitas outras coisas para nos ensinar. E, na medida que nós vamos fazendo isso, a nossa sociedade que está no mesmo propósito, ela vai fazendo com que essa energia se torne cada vez maior. Imaginemos um show assim enorme, 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 né? Por exemplo, aqui o Rock in Rio, aqui no Brasil, se no começo do show, né, evidentemente, isso ainda não é praticável, né? Isso não se aplica. Mas ó, vamos fazer uma prece aqui para que o show corra tudo bem, uma vibração bastante positiva, que Deus envolva todos aqui, muita alegria, muita paz. Já pensou a energia que ia sair disso, gente? Veja só que interessante. Agora, nós podemos ir sozinhos lá, para quem gosta lá do Rock in Rio, e ainda que a gente não possa pegar o microfone e fazer isso, a gente faz a nossa parte. Daqui a pouco a gente conhece um vizinho que encontramos lá e ele também faz. E daqui a pouco ele consegue convencer, mesmo depois do show, lá tomando um aperitivo, se divertindo, ouvindo as músicas, né? Repetindo as músicas que ele ouviu lá de rock pesado ou não, alguma coisa desse tipo, mas ele também faz. E com isso vai fazendo com que essa corrente ela vai se multiplicando e vão fazendo com que esses elos se tornem mais firmes, né? mais potentes, e assim a gente vai conseguindo ramificar o planeta numa outra vibração, e o em ti próprio, né? Ou seja, cada elozinho desta corrente ou desta malha, dessa grande rede, vai se fortalecendo, e aí a gente consegue entregar, né, para Deus, para Jesus, que é o governador do nosso planeta, um planeta realmente preparado, conforme o Chico nos falou, e Moisés falou lá atrás, e Samuel falou lá atrás, e todo mundo vem falando, desde Sócrates, um monte deles que estão lá, o Divaldo continua falando, né, com 94 anos, fica falando, que nós estamos ajudando a entregar a Deus um planeta próprio para a regeneração. Conseguimos construir esse navio aqui para entrar em outras águas de navegação, para viagens mais longas. E isso vai acontecer. O que pode acontecer, e vale o chamamento de atenção para todos nós como sociedade, é que o capitão do navio vai olhar lá a tripulação e fala assim, pois é, como aconteceu com os capelinos. Então, agora nós estamos começando uma outra viagem aqui, e a viagem exige um outro tipo de preparação, exige um outro tipo de vibração, exige um outro tipo de comportamento. E não é que não estamos querendo dizer que você, né, homem ou mulher, não importa aqui, não as tenham. Você tem, porque a centelha de amor de Jesus está no seu coração. O que está faltando ainda, né, neste momento, é que você guardou essa semente dentro do seu coração e teve dificuldade de fazer com que ela semeasse de verdade. Então, vocês vão poder ter a oportunidade, exatamente uma analogia do que aconteceu com os capelinos, né, de serem transportados não mais neste navio aqui, que agora começa uma outra viagem, que é a Terra de Regeneração, e vão habitar no planeta X, Y, Z, que o pessoal coloca um monte de nomes, né? Neste outro planeta que diz que se aproxima da nossa Terra, e vão habitar lá e vão colocar tudo que vocês aprenderam e lá como espíritos evoluídos comparado à população que está lá, esperando vocês, né? Esperando que a gente chegue lá e podemos ser talvez instrutores. Agora, o merecimento de estar aqui, e de novo, o Divaldo fala isso toda hora, né? Que o momento que nós estamos passando aqui é o seguinte: quem é bom ou tem vontade de ser bom vai melhorar cada vez mais, e quem ainda está vacilando ali alguma coisa, se não tiver a vigilância muito forte, né? Muito forte, pode se deixar levar por outras inclinações menos nobres. Então, o estar em ti, né, ou em ti próprio, como o Chico nos chama a atenção para a nossa lição desta manhã, é exatamente isso. Aonde que eu estou e aonde que eu quero estar de verdade? Eu quero estar preparado para ajudar esta transformação e ser merecedores a embarcar nessa, né? E como que eu posso fazer? Que a gente citou aqui uma série de exemplos, e tem uma infinidade de outros aqui que nos trazem esta situação, que ainda com dificuldade a gente pode fazer o nosso papel. Mas, Gerson, mas tem vezes que o negócio aperta mesmo, e aperta. Quer dizer, a doutrina nunca diz para a gente que o assunto é fácil, mas diz que ele é nobre e que a gente pode ser ajudado.
tem um filme americano bastante, eu suponho que seja já bastante antigo, né? Que é aquele lá, eu não sei exatamente o nome em português, né? Que é Até o Último Homem, né? Que é lá do, até anotei aqui para não esquecer, do Desmond Doss, perdão, né? Que é aquele nosso irmão aí da guerra, né? Do americano, e que ele estava ligado, né, na religião lá junto com o pai dele, ele foi convidado para ir para a guerra, mas os princípios dele não permitiam que ele usasse arma, muito menos tirar a vida de alguém. E ele foi penalizado e poderia ser penalizado muito mais fortemente ainda por conta desta atitude. Ainda assim, ele foi considerado quase um herói de guerra, né? Porque mesmo sem nenhuma arma, alguma coisa desse tipo, mas pelos princípios que ele tinha de benevolência, de esforço, de amor ao próximo, conseguiu salvar lá, se não me engano, 70 e poucos soldados americanos, né? Salvou a vida dessas criaturas num ambiente melhor, né? Que não perderam a vida por conta dele, sem dar nenhum tiro. Sem dar nenhum tiro. Não precisamos chegar nesse extremo, mas nós poderemos evitar um tiro, né? Uma palavra de pontiaguda, uma punhalada, vamos dizer assim, através da nossa língua, dentro do jantar, dentro do café da manhã, dentro do almoço, dentro da nossa casa, junto com o nosso subordinado, junto com o nosso chefe, junto com o nosso colega, junto com o nosso pensamento, junto com uma série de outras coisas. Nós escolhemos exatamente aonde queremos estar e na vibração que queremos estar. E estamos, assim, por conta até do estágio do nosso planeta e de nós mesmos, né? O planeta somos nós, de expiação e provas, estamos ainda muito suscetíveis a dar aquelas patinadas assim e cair. Mas também temos o amor de todos esses que estiveram aqui, deixaram os seus ensinamentos aqui, nós estamos falando sobre eles nesta manhã, coincidentemente, e outros que ainda continuam aqui encarnados, nos chamando a atenção, que dizer o seguinte: apesar dos tropeços, apesar das dificuldades, apesar de muitas outras coisas que acontecem, né? Outra vez, se nós tivermos gratidão com aquilo que já temos e nós estivermos nos esforçando na verdadeira intenção de melhorar, ainda que erremos, né, ao longo desta caminhada, a gente vai abrindo oportunidade para recebermos cada vez mais. Então, é mais ou menos isso, Márcio, que eu gostaria de deixar de mensagem para a gente, deixar de mensagem para a gente hoje aqui, para a gente refletir conjuntamente depois. Que bom, Gerson. Muito, muito obrigado, né? Muito obrigado pela tua palavra. Tantas reflexões aí que você trouxe nas suas colocações, principalmente assuntos tão vivos, né? Eu vi o filme que você falou, né? E realmente é muito marcante, né? A atitude daquele soldado sem carregar uma única arma, a diferença que ele fez, né? Fica a recomendação para quem não viu o filme, para que possa ver. E eu fiquei pensando aqui, foi tanta coisa que você falou aí que me fez refletir, né? Jesus lá no Rock in Rio, ele não era a pessoa que estava cantando com o microfone na mão, né? Ele veio exatamente ensinar essa força do elo, né? Onde cada um de nós, a gente tem que se transformar, porque talvez se ele estivesse lá cantando, nem todos iam entendê-lo ou absorver, né? E a gente muda o mundo realmente a partir de cada um de nós, né? Eu achei muito assim, foi muito despertador, muito assim, me trouxe várias reflexões a sua fala. Eu queria, em nome de nós todos aqui, te agradecer, viu? Foi muito bom, né? E, se possível, eu queria pedir se você poderia fazer uma oração de encerramento para a gente. Sim, Flávio, podemos sim. Obrigado. Vamos, então, nesse momento, elevarmos mais uma vez o nosso pensamento, nos ligando a Jesus, agradecendo pela oportunidade que nós tivemos hoje pela manhã, agradecemos por tudo que nós já temos, pela nossa saúde do corpo físico, pela nossa orientação espiritual, pelas proteções, pelos livramentos que nós recebemos e muitas vezes não sabemos, por tudo aquilo que acontece no nosso planeta, fazendo com que haja melhorias, haja benfeitorias, principalmente nos pensamentos dos homens de decisão, por todos os povos, em particular aqueles que passam por dificuldades extremas, como nós conseguimos verificar na humanidade, por todos os nossos amigos, parentes, vizinhos,
pelo nosso local de trabalho, não importa ele onde seja, se são em grandes organizações, se são trabalhos nossos próprios, e que nós possamos continuar merecedor de todas as coisas boas que nós já temos, e que possamos multiplicá-las para nós e por aqueles que estão à nossa volta, através do nosso merecimento, através do nosso esforço. Rogamos a Jesus que nos chame a atenção e para que nós possamos estar atentos e identificar as nossas intuições positivas das outras e nos apegarmos destas, oriundas do Senhor, do seu coração, da sua bondade, e que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos e para todos aqueles que comungam do nosso pensamento e por aqueles ainda que possam diferenciar os seus pensamentos, as suas convicções das nossas, mas que rogamos também por eles, para que no futuro breve estejamos em sintonia, seguindo o mesmo caminho e na mesma direção correta. Graças a Deus. Que assim seja. Gerson, muito obrigado, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado a vocês, parabéns aí pelo trabalho, estamos juntos e quando precisar para mim vai ser um grande prazer sempre. Muito obrigado, viu? Delícia, vamos sim, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Um grande abraço para você, viu? Tchau para vocês domingo. também, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.